Pessoal, vamos para mais uma aula de hoje. Hoje eu vou resolver os exercícios de evolução da lista que já está há um tempo e, na verdade, tem até gabarito na plataforma. E hoje eu vou resolver os exercícios para discutir aqui um pouquinho do conteúdo e trazer mais conteúdo sobre evolução, que é um conteúdo muito, muito importante. Em todas as provas de vestibular cai. E na prova da PUC Campinas cai de uma maneira não tão simples, uma maneira complexa que exige bastante conceito, bastante interpretação, tá? Vamos lá. Vou deixar um pouquinho maior aqui, para a gente depois ver o quadro direitinho. Isso, assim vai ficar bom. Enem 1998. O assunto na aula de biologia era a evolução do homem. Foi apresentado aos alunos uma árvore filogenética igual à mostrada na ilustração, que relacionava primatas atuais e seus ancestrais. E aí temos vários grupos aqui de primatas, um cladograma aqui mostrando, então, ou árvore filogenética mostrando em milhões de anos, né? Então, quanto mais para baixo, mais antigo é. Os mamíferos insetívoros aqui, como sendo ancestral comum dessas diversas linhagens aqui de macacos. Tudo bem, continuando. Depois a gente vai voltar, obviamente. Após observar o material fornecido pelo professor, os alunos emitiram várias opiniões, a saber, e aí tem quatro opiniões aqui, perdão, e cada uma eu vou ler, discutir, e a gente vai ver se está certo ou não. Os macacos antropóides, orangotango, gorila, chimpanzé e gibão, surgiram na Terra mais ou menos contemporaneamente ao homem. Então, ele explica aqui, né, não é um conceito que apareça muito, macacos antropóides, mas ele diz qual é, né? O orangotango, o gorila, o chimpanzé e o gibão. Deixa eu deixar maior, que a gente vai discutir. Ele fala que, será que eles surgiram contemporaneamente ao homem, né? E pela evolução aqui, a gente vê que o gibão foi o que teve a especiação mais antiga, né, antes dos outros desse grupo, há mais ou menos 15 milhões de anos atrás. Depois, um pouquinho menos o orangotango, um pouquinho menos o gorila, e aí chimpanzé e homem, praticamente aqui, ou ao mesmo tempo, pelo menos aqui, não entre mais detalhes, no nosso cladograma. Então, dessa forma, a gente pode os macacos antropóides, orangotango, gorila, chimpanzé e gibão surgiram na Terra mais ou menos contemporaneamente ao homem, ao mesmo tempo. Aqui não está ao mesmo tempo, né? Alguns macacos surgiram bem antes dos homens. Então, marcaria questão errada, porque, deixa eu só pôr na ordem aqui, gibão e orangotango, por exemplo, surgiram 5, 10 milhões de anos antes. Alguns homens primitivos, hoje extintos, descendem dos macacos antropóides. Se a gente for pegar aqui, né, alguns homens primitivos, como, por exemplo, aqui ele está citando Australopithecus, que, na verdade, aqui para o homem está até difícil de ver, né? Dá para ver essa linha aqui que leva ao Australopithecus e que levaria ao homem aqui, pelo jeito. Ou só Australopithecus, os hominídeos estão separados aqui. Tá até estranho de entender exatamente como está dividida essa relação entre Australopithecus e homem. Mas aí ele diz aqui, então, que alguns homens primitivos, hoje extintos, descendem dos macacos antropóides. Descenderiam dos macacos antropóides? Não, mas dos primitivos aqui dos macacos, né? Antropóides.
não desses macacos, mas de um ancestral comum, que seria esse Ramapithecus aqui, ancestral comum, que aí sim os homens primitivos descendem. Então, não descendemos dos macacos, mas sim de um ancestral em comum. Aqui também é errada. Na história evolutiva, os homens e os macacos antropóides tiveram um ancestral comum? Isso está muito, muito claro ali em cima, né? Isso sim. E não existe relação de parentesco genético entre macacos antropóides e homens. Isso não existe relação de parentesco genético, até porque eles têm um ancestral comum. Então, a única resposta certa é a 3. A questão é que eu já sabia disso, né, que isso ia acontecer. Das alternativas aqui, no gabarito, até que eu coloquei, depois fui checar também, está a alternativa B, né? A alternativa 3 só aparece nela, né? A alternativa 3, e todas corretas, mas aí também não tem como estarem todas corretas, porque a 4 e a 3 elas são opostas. Nas outras não aparece a alternativa 3, e segundo o gabarito, que aí tá difícil de entender o porquê disso, também não encontrei uma explicação que me convencesse. Os macacos antropóides, orangotango, gorila e chimpanzé e gibão, surgiram na Terra mais ou menos contemporaneamente ao homem? Não, né? Eles surgiram nesses pontos em que ocorre a especiação. Esses pontos de divergência do cladograma aqui é quando ocorre a especiação. Então, se aqui tem um ponto de especiação e segue esse ramo, significa que esses daqui são os orangotangos. Esse ponto aqui, que estaria aqui para baixo, aqui já foi, né? O gibão, por exemplo, aqui, segue esses daqui seriam os gibões. Então, e o homem está bem aqui mais para cima, né? Então, são alguns milhões de anos de diferença. Então, eu não marcaria essa questão, apesar de ela estar no gabarito como correta. Tem bastante controvérsia em relação a isso, essa resposta. Porque se tivesse um ramo aqui, e aí todos meio que saindo, que ficou errado, né? Todos meio que saindo da mesma época aqui, sei lá, bem pertinho, então aqui seriam uns 10 milhões de anos, aí sim, mas está claramente diferente aqui, fica bem, bem difícil da gente afirmar isso, tá? Então, de qualquer forma, no gabarito está B, e eu tenho restrições a essa afirmativa 1 aqui. Próximo exercício. Um peixe-tubarão, um réptil fóssil ictiosauro e um mamífero golfinho possuem todos a forma do corpo alongada, com nadadeiras dorsais, ventrais e caudais. Essas características analisadas em conjunto podem ser interpretadas de que forma? E aqui está uma alternativa, uma questão que eu gosto muito. Às vezes a gente fica muito preocupado em evolução, em falar das ideias de Lamarck e Darwin, mas a gente tem que pensar também nos processos de especiação, né? Enfim, principalmente nos processos de especiação e como isso ocorre para acontecer a seleção natural. E aqui é o conceito que a gente chama de convergência evolutiva ou adaptativa. Convergência evolutiva ou, por exemplo, convergência adaptativa, que eu sinceramente não sei qual termo que eu prefiro. Convergência porque converge para uma mesma característica. E isso foi selecionado e desenvolveu-se evolutivamente ou se adaptou, né? Ou adaptou-se.
Por quê? Tanto os peixes, quanto um réptil fóssil, quanto um mamífero, os peixes primitivos, os répteis primitivos e os mamíferos primitivos têm características diferentes. Os peixes primitivos têm esse formato alongado, né, fusiforme, com nadadeiras, enfim. Um réptil primitivo, ele já vai ter patas, né? Conquistou o ambiente terrestre, então ele já vai ter patas. Para ele evoluir para o ictiosauro, que é uma forma alongada, né? Igual ele coloca aqui, adaptada para a natação, então houve uma evolução para essa forma alongada e com nadadeiras dorsais, ventrais e caudais. A mesma coisa o golfinho. Um mamífero primitivo não tem as características de um golfinho, que aí ele evoluiu para a parte da seleção natural, e a gente vai discutir mais isso até nas outras questões, foi selecionado para formas como a gente conhece de um golfinho hoje, que é muito próximo de um peixe, né? São formas extremamente adaptadas, por isso que é o adaptativa, extremamente adaptadas para o nado. Então, quando eu tenho grupos de organismos diferentes, mas que têm uma mesma característica selecionada por uma mesma pressão seletiva ali do ambiente, no caso aí a natação na água, né? Nós temos o que a gente chama de convergência evolutiva ou adaptativa, aí, qualquer um dos termos, tudo bem? Então, no caso, os três organismos sofrem seleção porque conviviam no mesmo ambiente, então a seleção natural é muito semelhante para os três, e assim foram selecionadas características como as que estão descritas aí. Uma questão bem legal e que retoma um conceito super importante e que pode cair a qualquer momento, tá? Próxima questão. Unicamp, 1998. Em 1950, o vírus Myxoma foi introduzido em uma região da Austrália para controlar o grande aumento de coelhos europeus. O primeiro surto de mixomatose matou 99,8% dos coelhos infectados. O surto seguinte matou 90%. No terceiro surto, somente 40 a 60% dos coelhos infectados morreram e a população voltou a crescer novamente. O vírus é transmitido por mosquitos que só picam coelhos vivos. O declínio da mortalidade dos coelhos foi atribuído a fatores evolutivos. Do ponto de vista evolutivo, o que ocorreu com a população de coelhos? Então, aqui bem interessante, né? Surgiu um vírus em 1950, esse mixoma, foi introduzido em uma região da Austrália, para controlar o grande aumento de coelhos europeus. Então, deu um surto de coelhos, esse vírus acabou servindo ali para controlar esses coelhos. No primeiro surto, quase todos os coelhos morreram. Depois, só 90%. Depois, 40%, 60% dos coelhos, o que levou a população de coelhos a crescer novamente, né? Então, essa, essa taxa de mortalidade em decorrência do vírus diminuiu. É um assunto muito atual, porque a gente passou pelo Covid, não teve essa porcentagem, obviamente, mas causou um impacto parecido na população, né? As primeiras pessoas que pegaram tinham pouca chance ali, ou uma chance diminuída de recuperação, tinham comorbidades não, elas tinham consequências ali decorrentes da doença, sintomas muito maiores, e ao longo do tempo, menos, as pessoas que foram contraindo o vírus apresentavam menos sintomas, ou sintomas mais brandos, ou não apresentavam sintomas, né? Então, isso acontece, é normal isso acontecer. A gente pode
pensar, e aqui ele fala que do ponto de vista evolutivo, o que aconteceu com a população de coelhos. Então a resposta é a seguinte, igual a gente tem atualmente, né? Desses 0,2% dos coelhos que sobreviveram, por que eles sobreviveram? Porque por algum motivo eles eram resistentes a esse vírus, né? Então, os coelhos, toda resposta que a gente for dar nesse sentido, a gente precisa pensar na teoria de Darwin. Então, os coelhos não são todos iguais, geneticamente não são iguais, há diferenças. Dentre essas diferenças, esses 0,2%, com certeza aqui, né, eu ia falar provavelmente, mas com certeza eram resistentes ao vírus, então o vírus não era letal para eles. Eles sobreviveram e continuaram lá suas vidas se reproduzindo. Eles se reproduzindo, mais coelhos, filhos desses 0,2%, tinham o mesmo DNA, tinham as mesmas características. Então, esses coelhos que sobreviveram tinham, muitos deles, o DNA resistente ao vírus, capacidade de resistir à morte do vírus. No segundo surto, matou só 90%. Esses 10% da população restante são de coelhos resistentes. Então, a gente está vendo de 0,2 para 10 resistentes. Então, o vírus mata aqueles que não forem mais bem adaptados, os mais bem adaptados sobrevivem, sobrevivendo, deixam mais descendentes, deixando mais descendentes. Esses descendentes, por consequência, também são resistentes em sua grande parte. E assim, no terceiro surto, diminuiu mais ainda, porque na população, através da seleção natural, isso daí precisa estar cada vez não, precisa estar muito claro que o aluno use esse conceito, através da seleção natural, os mais aptos, aqueles que não morriam, sobreviveram, deixando mais descendentes. Esses descendentes, muitos deles herdam a característica, né? Alguns não vão herdar essa característica de resistência, outros sim herdam essa característica. Então, a cada vez que passa, mais herdeiros, mais coelhos, no caso, têm essa capacidade de sobreviver ao vírus, tá? Então, essa que é a questão, essa que é a resposta. Isso pensando no coelho, tá? A gente pode pensar também no vírus, que a virulência do vírus, esse vírus se tornou, né, poderia ter se tornado cada vez menos mortal. Um pouco também do que acontece com as variantes do coronavírus, né? As primeiras possivelmente eram mais mortais e também por mutações, por variação e mudança de seleção natural, eles se tornaram menos mortais também, então diminuiu a virulência ao passar do tempo do coronavírus. A gente poderia atribuir a esse mesmo exercício também, tá? Mas aqui a questão é que ele pergunta só dos coelhos, então, numa resposta dissertativa, não fujam tanto da resposta. Questão 4. O VEST 2002. Em consequência do aparecimento de uma barreira geográfica, duas populações de uma mesma espécie ficaram isoladas por milhares de anos, tornando-se morfologicamente distintas uma da outra. Letra A. Como se explica o fato de as duas populações terem se tornado morfologicamente distintas no decorrer do tempo? E letra B. Cite as duas situações que podem ocorrer no caso de as populações voltarem a entrar em contato pelo desaparecimento da barreira geográfica, em que situação se considera que houve especiação. Então, ótimo. Vamos ver aqui
o que a gente pode discutir na letra A primeiro. Então, como se explica o fato de que as duas populações terem se tornado morfologicamente distintas no decorrer do tempo? Então, tem uma população, eu vou representar bem esquematicamente, tá? As duas populações, da forma como eu gosto de representar, de uma forma bem simples, tá? Deixa eu pegar só um desenhozinho depois, ver se eu acho ele, para ver se eu coloco aqui para vocês. Deixa eu ver, daqui a pouco eu volto lá. Então, tem uma população. Uma população vão ser animais que eu vou representar por X. Então, vai ter X, vai ter um maior, vai ter outro menor, vai ter um, parece mais um Y. Essa é a minha população de. Não fala aqui, não, né? Duas populações. É a mesma espécie, tá? Alguns são diferentezinhos um pouquinho. Eu estou representando mais por tamanho, né? Vou até colocar uma característica a mais. Mesma espécie, todos eles têm essa. Então, eles são da mesma espécie, conseguem se reproduzir. Pronto, essa é a minha galera aqui. São os meus. Aquele último ali nem tem isso daí. São o meu grupo da mesma espécie. Por uma questão geográfica, surgiu uma barreira aqui entre esses dois grupos. Qual barreira geográfica pode ser? Um rio, e eles não sabem nadar de um lado para o outro. O crescimento aí, ao longo de milhares de anos, ele colocou de uma montanha. São os exemplos mais clássicos, né, que impedem que essas duas populações cruzem entre si, né? Então, que esses dois aqui não vão ter contato mais e assim sucessivamente todos os outros. Perfeito. A pressão seletiva, isso, né, ao longo do tempo, e ele fala aqui, como se explica o fato de as duas populações terem se tornado morfologicamente distintas ao longo do tempo. Ao longo do tempo, elas vão se tornando distintas, porque de um lado e do outro eu tenho grupos um pouco diferentes, né? Não é o mesmo DNA, como eles são diferentes, aqui já dá para ver, né? Aqui, por exemplo, eu tenho mais organismos distintos, né? Eu fiz um assim, outro sem nada, outro menorzinho, outros dois. Nesse grupo aqui ele está parecendo até mais homogêneo, fiz super por acaso, tá? Propositalmente. Ó, eles estão todos muito parecidos, muito mais parecidos. Então, quando há um aparecimento de uma separação geográfica, uma barreira geográfica, perdão, os grupos de um lado e de outro já não são iguais entre si, porque nós não somos iguais entre si, perfeitamente iguais, mesmo sendo da mesma espécie. Dessa forma, o que vai acontecer? Esse grupo, sim, e além disso, de não sermos iguais, esse ambiente aqui não é igual a esse ambiente. Vamos supor que desse lado fique o mar. Se desse lado fica o mar com a umidade vem mais para cá, esse grupo aqui está sob uma condição de umidade maior. Como aqui tem uma montanha, por exemplo, aqui vai ser mais seco. Então, percebam que o ambiente também de um lado e de outro, apesar de muito próximo, né, ao longo do tempo vai separando, não é o mesmo. Então, há várias diferenças. Além disso, por conta da mutação, e aí a gente tem que incluir, então, mutação, mudanças no material genético, mudanças ao acaso no DNA, que é a mutação, vão ocorrer de forma diferente de lado a lado, né? Isso, obviamente, acontece. E também a recombinação gênica. São
Então, a forma como esse DNA vai se recombinar, né? Acho que a gente pode citar, por exemplo, na reprodução sexuada, há uma recombinação entre os alelos, né? Uma segregação independente, segundo Mendel, né? Que esses alelos vão se recombinar, dando os novos descendentes com características diferentes. Então, a mutação e a recombinação gênica vão gerando indivíduos diferentes. E por conta das condições ambientais, essa pressão seletiva, essa seleção natural feita pelo ambiente, também vai selecionar indivíduos de formas diferentes. Então, ao longo do ano, vamos supor, ao longo dos milhares de anos, vamos supor que só desse lado indivíduos menores foram selecionados, os maiores não eram adaptados ou mais bem adaptados nessas condições. Por outro lado, aqui, indivíduos que não tivessem tanto essa característica avermelhada que eu coloquei aqui, foram selecionados. Então, esses que tinham mais vermelho dos dois lados, não foram. Olha aqui, ó. Aqui eu criei super rápido, né? E fazendo um desenho propositalmente super simples. Grupos totalmente distintos, né? Esse grupo e esse são separados. E aí, o que ele coloca aqui, né? Como se explica o fato de as duas populações terem se tornado morfologicamente distintas ao longo do tempo? Então, por conta da ocorrência de mutação, que é a mudança do DNA ao acaso, e da recombinação gênica, novas variantes da população surgem e, por conta disso, vão ser selecionados os mais aptos de acordo com o ambiente, sofrer seleção natural de forma diferenciada. Seria por aí a resposta, tá? Uma resposta a ser dada bonitinha, né? Então, basicamente é isso. Só para não ser. Vou falar mais na B e depois eu volto. Já cite as duas situações que podem ocorrer no caso de as populações voltarem a entrar em contato pelo desaparecimento da barreira geográfica. Então, perfeito. A barreira geográfica sumiu. E aí eles podem se encontrar. Será que eles vão? O que pode acontecer? As duas coisas, duas situações. Ou ao se encontrarem, eles acasalam e conseguem produzir descendentes férteis, e aí não ocorreu especiação, ou por conta dessa diferença, não é mais possível o cruzamento entre eles, e aí ocorreu sim a especiação, já que esses dois grupos, o grupo que ficou à direita e o grupo que ficou à esquerda, não conseguem reproduzir e deixar descendentes férteis, tá? Essas que são as respostas. Próxima questão. Vou puxar mais para cá só para depois ficar mais organizado. Outra questão da FUVEST, essas questões FUVEST ajudam muito, estão muito parecidas ali, fazendo bastante relação com as questões da PUC, tá? FUVEST, o desenvolvimento da genética a partir da redescoberta das leis de Mendel em 1900 permitiu a reinterpretação da teoria da evolução de Darwin. Assim, na década de 1940, formulou-se a teoria sintética da evolução, que aí são as ideias de Darwin, juntamente com os novos conhecimentos genéticos. Interprete o diagrama a seguir de acordo com essa teoria. E aqui tem, né? Eu vou falar um pouquinho, bastante, na verdade,
mas aqui tem algumas alternativas para a gente pensar, alguns itens aqui. A. Que fator evolutivo está representado pela letra A? Então, a letra A gera variabilidade, assim como a recombinação gênica gera variabilidade. E o que gera variabilidade genética, né, que muda o DNA, é a mutação. Então, caso a gente fizesse lá em 1900, não sei que ano que é essa prova, fizesse essa prova, que fator evolutivo está representado pela letra A, não precisa explicar. Ele só pede que mutação, não precisa ficar falando que é, não, porque ele não pediu. Se ele não pediu, a gente não responde. Letra B. Então, mutação e recombinação gênica são dois fatores que geram variabilidade, que gera diferença entre organismos de uma mesma espécie. Que mecanismos produzem recombinação gênica? Que é a letra B. Não, perdão. Não, a letra B ele pergunta depois. Que mecanismos. Tem a ver com a letra A, né? A recombinação gênica. Quais mecanismos que recombinam o DNA? A reprodução sexuada. Então, eu tenho metade dos cromossomos do pai, metade dos cromossomos da mãe. Quando a gente pensa em animais, ocorre muito dessa forma. Em plantas pode ser outras formas de cruzamento, né? Mas em animais é metade do pai, metade da mãe, e isso a gente tem na reprodução sexuada, essa recombinação de genes, porque os descendentes têm um pouco do pai, um pouco da mãe. Ainda pensando na reprodução, no processo de meiose, a gente tem a segregação independente, a separação independente dos genes, né? Os cromossomos se separam de forma independente, e aí gera também essa variabilidade, essa variedade, e o crossing over. Então, são três mecanismos evolutivos que vão ajudar aí ou auxiliar nessa recombinação gênica. Crossing over, geralmente, muitas vezes a gente fala crossing na ordem contrária, né? Crossing over, segregação independente e, por consequência, reprodução assexuada, tá? Que fator evolutivo está representado pela letra B? E aí, o termo mais importante, né? Alguma coisa atua sobre a variabilidade, promovendo a adaptação. E quem atua sobre a variabilidade é o ambiente a partir da seleção natural. Então, a seleção natural atua sobre a variabilidade. Então, eu tenho vários organismos que não são idênticos de uma mesma espécie e eles vão ser selecionados pelo ambiente. E aí isso vai promover a adaptação. Os mais aptos são selecionados. Questão curtinha assim nas respostas, só que eu acho uma questão super difícil de interpretar esse quadro, tá? Precisa ter bastante atenção e ele serve de resumo, né? Tipo um mapa mental para o aluno estudar. Muito, muito bom. Por fim, uma questão do Enem, bem comprido o texto, mas vamos lá. Os ratos peromíscos polionotos, então peromíscos polionotos, encontram-se distribuídos em ampla região na América do Norte. A pelagem de ratos dessa espécie varia do marrom claro até o escuro, sendo que os ratos de uma mesma população têm coloração muito semelhante. Em geral, a coloração da pelagem também é muito parecida à cor do solo da região em que se encontram, que também apresenta a mesma variação de cor, distribuída ao longo de um gradiente sul-norte. Na figura encontram-se representadas 7 diferentes populações de peromíscos polionotos.
Cada população é representada pela pelagem do rato, por uma amostra de solo e por sua composição geográfica no mapa. Então, perfeito. Aqui ele colocou, né? Do sul para o norte aqui, o sul mais claro, eu tenho essa amostra de solo clarinha, com um rato mais claro, e aí vai ficando mais escuro, mais escuro, mais escuro. Do norte é bem mais escuro. Perfeito. Qual o mecanismo envolvido, qual o mecanismo evolutivo envolvido na associação entre cores de pelagem e de substrato? E aqui, novamente, seleção natural, né? Por conta da camuflagem, cada rato estava mais bem adaptado ao ambiente de acordo com a cor do solo, e aí ele conseguia se camuflar mais, era menos predado, sendo menos predado, deixava mais descendentes. Então, num primeiro momento, o descendente, o ancestral entre todos esses ratos, ele tinha uma cor lá, esse é o meu ratinho aqui, ó. Ele tinha uma cor X, não interessa a cor que ele era. Poderia ser mais claro, poderia ser mais escuro. Por conta da própria reprodução, da mutação, da variabilidade genética, da recombinação gênica, foi gerando ratos com vários tipos de cor, né? Com pelagens um pouquinho mais claras, com pelagens um pouquinho mais escuras. E aí, os mais claros foram selecionados pelo ambiente chão mais claro, que é próximo no sul, porque eles se camuflavam melhor, eram menos vistos, e aí sobreviviam mais tempo, geravam mais descendentes. E aí, num gradiente, os mais escuros, já que numa população original iríamos ter diversas cores, os mais escuros foram selecionados pelo ambiente chão mais escuro, pelo mesmo motivo. Conseguiam se camuflar melhor, eram menos predados, viviam mais tempo, deixavam mais descendentes, e os descendentes são iguais aos genitores, são também mais escuros. Uma questão super tranquila, né? Ela é do Enem, então ela tem alternativa, mas eu nem coloquei a alternativa aqui, apesar de ter colocado na. Deixa eu ver se eu coloquei agora, que eu fiquei na dúvida. Nem eu tirei. Apesar, eu tirei também na questão, tá? De propósito. Não precisa das alternativas, a questão era só discutir de uma forma dissertativa, esse que era o meu objetivo. Tá bom?